Olha, continuando a seguir a recomendação do Alan, nosso produtor, vamos falar agora sobre o É Tudo Verdade, que é esse grande festival, começou ontem, segue até o dia Isso. 14, simultaneamente Rio de Janeiro e São Paulo, e sempre traz ótimos destaques, né? Sempre traz muito filme que dá o que falar. Conta mais pra gente. Então, Thalita, esse festival já é um festival tradicional, né? Criado pelo jornalista e agora diretor de festival, Amir Labak, né? Crítico de cinema, e que é um festival que tem uma curadoria muito especial. O Amir junta uma série de talentos da crítica brasileira para fazer a seleção dos filmes que vão participar no festival. Então eles são muito rigorosos. Os filmes que chegam a esse festival, eles foram filtrados assim de centenas e centenas de candidatos para chegar a compor a programação desse festival. Ele traz esse ano 77 filmes entre longas, médias e curtas metragens de 34 países diferentes, né? O festival começou ontem à noite, eu fui na cerimônia de abertura na Cinemateca Brasileira e tinha um público espetacular, tão espetacular que deu até mal-estar na entrada, porque tinha muita gente que ficou de fora, que não conseguiu entrar. Então a organização foi obrigada a fazer uma segunda sessão do filme de abertura para o pessoal que tinha ficado de fora, né, e que não tinha conseguido ver, que estavam assim revoltados, né? Mas aí fizeram a segunda sessão e deu para acolher o pessoal que tinha ficado lá. Então, esse festival mostra o seguinte também, que o cinema documentário, que sempre foi um cinema de menor público em relação ao cinema de ficção, mas ele é um cinema que vem despertando dos últimos anos interesse crescente do público, né? E ele forma uma parte significativa da produção dos países, inclusive da produção brasileira. Eu não tenho as estatísticas, mas cada ano que passa a gente vê que aproximadamente 50% ou mais, metade ou mais da produção é de filmes documentais, né? Então o público está tomando gosto por esse cinema. A prova foi a abertura do festival antes, com esse afluxo de público. Eu estou começando a ver os filmes, Thalita, eu não vi grandes coisas ainda, mas eu já posso fazer algumas recomendações, inclusive a desse filme de ontem, que é O Competidor, que é um filme britânico da Claire Titley, do Reino Unido, e que se debruça sobre um caso que é absolutamente escabroso, que é o caso de um japonês que seria o personagem de um precursor dos reality shows, como nós temos hoje o Big Brother Brasil, e isso em vários países também, Big Brother Aqui está o que encontrei na e internet. similares, né? Entrou aqui ó, a inteligência artificial. Ouviu falando, deu uma resposta. Continue. Eu vi falando e deu uma resposta, né? Achou que eu estava fazendo uma consulta. Mas, enfim, esse cara é convidado, veja bem, por um produtor para ficar num apartamento pequeno, nu, sem nenhum recurso, e ter a sua sobrevivência só baseada em prêmios de cupons de sorteio que ele vai tentando arranjar comida, roupa, um utensílio doméstico. Ele não tem nada para, mesmo que ele tiver comida lá, ele não tem, por exemplo, uma frigideira para cozinhar, então, né? E esse cara vai ficando isso até ele totalizar uma determinada soma para ele ser o vencedor do concurso. O que ele não sabe é que ele está sendo filmado, tem uma câmera escondida lá dentro, e isso está sendo passado para milhões de espectadores. E o programa se torna um sucesso, né? O filme, então, traz essa discussão ética, né? Até que ponto você pode fazer um programa desse tipo, né? Mesmo que o cara se voluntarie para esse tipo de coisa, né? Para explorar
esse gosto mórbido do público, né, por ver o sofrimento e o constrangimento de pessoas, né? E o que acontece que em vários programas da nossa televisão, né, e a gente pode ver isso, e que tem nesse programa japonês esse precursor, vamos dizer assim. O filme tem uma segunda parte, que eu também não vou contar, que mostra o lado B da história, aí, né? Que é quando a gente vê que esse personagem que tinha sido o protagonista desse show de horrores aí, né? Ele o que ele vai fazer com a premiação e com a fama que ele obtém, né? Então é um filme que merece ser discutido. É um filme assim, eu te confesso que eu fiquei meio chocado com ele, mas é um filme que merece ser discutido. E tem uma Então, série de outros filmes aqui que acho que a gente não vai ter tempo para falar, né? Eu esse volto que a você falar na comentou chama O Competidor, né? Só para dar um título. competidor. Isso, O Competidor. O competidor. Vamos fazer assim, a gente realmente não vai ter tempo para falar sobre os outros, mas assim, segue até dia 14, muito provavelmente você vai voltar com mais dicas aqui do festival para a gente, né? Vamos Exatamente. falar sobre esse outro festival, que é deixa eu pegar aqui, 50º Festival Melhores Filmes do Ano, que segue daí até dia 24 de abril, é o festival feito pelo Sesc. Vamos falar rapidamente, porque daí a gente dá essa opção para as pessoas também. Perfeito. Ele é o mais antigo festival de cinema da cidade. Ele tem 50 anos, esse festival, e ele traz os filmes do ano anterior. Tem uma votação, né? Tem uma votação do público e tem uma votação da crítica. Elege os melhores. Ele começou na quarta-feira com a distribuição desses prêmios e ele fica até o dia 24 de abril, quer dizer, tem tempo, a beça, para as pessoas irem no Cine Sesc. Tem uma programação maravilhosa com os melhores filmes do ano passado. Quer dizer, uma seleção feita pelo público e pela crítica. Os melhores dentre os melhores são premiados, mas todos os outros filmes foram, de certa forma, citados ou mencionados ou votados nessa eleição entre público e crítica. Então, provavelmente, o que você vai encontrar lá é a nata daquilo que passou pelas telas de cinema no ano passado. Eu só dou apenas as dicas dos vencedores, né? Entre os brasileiros, Retratos Fantasmas, que foi do Kleber Mendonça Filho, falamos aqui desse filme, foi eleito o melhor filme pelo público, e Mato Seco em Chamas, do Adelei Queiroz, foi eleito o melhor filme pela crítica. São ambos ótimos. Os estrangeiros têm uma surpresa. Vocês sabem do meu desamor pelo filme Barbie, mas que foi eleito pelo júri popular. Vox Populi, Vox Dei, o filme está lá para quem quiser conferir, mas o público elegeu. E o meu favorito, que é O Assassino da Lua das Flores, que é o filme do Martin Scorsese sobre o assassinato de indígenas norte-americanos, foi eleito pela crítica. Todos esses filmes são filmes que valem muito a pena serem vistos na tela grande, em especial numa tela grande da qualidade do Cine Sesc, que é absolutamente espetacular. E vão estar lá disponíveis com uma programação que vocês encontram no site do Cine Sesc e que vai se estender até o dia 23. Além disso, Thalita, só para finalizar, além dos filmes, vai ter uma série de debates, uma série de mesas, uma série de palestras, reflexões e workshops sobre o cinema brasileiro e internacional ao longo do festival. Então, durante praticamente um mês, o Cine Sesc se transforma num polo difusor, não apenas de filmes, mas de reflexão sobre o cinema em geral. Muito bacana. Deem um passeio lá naquele cinema maravilhoso da Rua Augusta, que vocês terão diversão, entretenimento e cultura a valer por um preço bastante razoável. E a programação completa está no site que você está vendo aqui agora, sescsp.org.br, você é só acessar e consegue ter a programação completa. Zanin, ótimo final de semana para você, uma boa semana, beijo enorme, até sexta-feira. Beijo para todo mundo, até a próxima sexta-feira.